É isso aí. Eu estava falando desse artigo que a gente colocou essa semana, né, que fala sobre a luta popular de resistência ao modelo neoliberal, e estava falando do Chile, que demorou 30 anos para que a população pudesse ir à rua, surpreendendo muita gente que só acompanhava as notícias do Chile pela mídia empresarial e achava que o Chile era o paraíso neoliberal na Terra. E, de repente, em 2019, um movimento de massa desmascarou esse sistema chileno, mostrou que as pessoas lá não se aposentam mais, porque a aposentadoria foi totalmente privatizada, inclusive com a participação periférica, na verdade, mas a participação do Paulo Guedes, que é o nosso atual ministro da Economia, que fazia parte lá do Chicago Boys, que fizeram um experimento neoliberal na ditadura Pinochet. As pessoas viviam num país extremamente desigual e com uma renda altamente concentrada. As pessoas não têm acesso ao ensino público superior porque simplesmente não existe. Ou seja, mostrou uma face do Chile que muitas vezes as pessoas não conheciam. E esse movimento de massa levou a uma Assembleia Constituinte que está em marcha hoje. E a gente destaca nesse artigo que, apesar de todo o movimento de massa que aconteceu no Chile e da pressão por uma nova Constituição, a Assembleia Constituinte tem avançado de maneira com muito obstáculo e bastante dificuldade. Não na questão daquilo que eles querem transformar o Chile, que eu acho que é uma coisa natural e verdadeira, que responde pela natureza do Chile, que é um Estado plurinacional, incluindo ali as populações indígenas, mas os obstáculos estão exatamente na superação do modelo neoliberal. Você criar um sistema de previdência público novamente, você estatizar o minério, que o Chile é muito importante nisso, ou seja, quebrar a espinha dorsal do neoliberalismo tem sido o grande obstáculo para o avanço da Constituinte chilena. E olha que lá nós tivemos movimentos de massa de rua. E aí eu faço um paralelo com a questão do Brasil, né? Nós também temos que romper com o modelo neoliberal brasileiro que está destruindo esse país. Mas aqui nós não tivemos movimento de massa nas ruas até então. Não tivemos. E a extrema-direita brasileira, através do Bolsonaro, e também uma parte através do Sérgio Moro, tem hoje por volta de 25% a 30% do eleitorado. Então é uma situação muito difícil. E alerto, para passar para você, Baby, nesse artigo, que a extrema-direita não está morta. Apesar dela ter perdido um pouco de força no Brasil, ela é forte no Brasil, ela é forte na Argentina, ela é forte na Colômbia, ela é forte no Chile, porque o candidato de extrema-direita, apesar de perder nas previsões de segundo turno, está na frente no primeiro turno. A extrema-direita neofascista está forte na Itália, na Alemanha, na França, na Inglaterra. E, portanto, essa luta neoliberal, para fechar a minha fala e passar para você, na minha opinião, ela está ainda no limiar da resistência. Nós estamos simplesmente na resistência, resistindo para não perder o que temos e perdendo. E nós precisamos encontrar um caminho para avançar, para sair da resistência e ir para o avanço. Esse caminho, eu defendo no nosso artigo, Baby, a gente ainda não encontrou e está longe de encontrar, no Brasil e no mundo. Está com você. Muito bom, Ricardo. Eu acho que, para dar alguns pitacos aí, assim, não sei se caberia, assim, mas a população chilena, né, ela vivenciou esse Estado neoliberal de uma tal maneira por muito mais tempo, né, e talvez esse seja um dos motivos pelos quais a população foi às ruas, né. Há muitos anos a gente ouve falar dos estudantes chilenos, da questão da educação chilena, né, que não é pública, né, então você tem todos os problemas da educação e aí todos outros problemas mais. Eu entendo que isso pode ter sido um efeito que fez com que, um dos motivos que fez com que a população de fato fosse às ruas, né, porque a população experimentou esse Estado neoliberal, a questão da aposentadoria, dos direitos, saúde, educação e tudo mais, por muito mais tempo, né? Então, no Brasil, por mais que a gente ainda tenha vivenciado desde a década de 90, né, com as privatizações, isso se acentuou muito nessa última década, né, nesses últimos anos, principalmente. Então, talvez a gente ainda não tenha sentido na pele tantos efeitos, né? A população brasileira não sentiu na pele tantos efeitos desse Estado neoliberal. Então, a gente passou por uma reforma trabalhista que retirou muitos direitos dos trabalhadores, mas isso é bem recente, né? São 5, 6 anos, né? A Previdência, a gente só vai sentir os efeitos da reforma da Previdência daqui a alguns anos,
né? Então, assim, eu entendo que esse seja um dos motivos pelos quais a população brasileira ainda não percebeu, né, o enrosco que nós nos metemos, né, a partir do golpe de 2016. E aí, só para colocar um adendo nessa lenha aí, essa semana surgiu uma notícia de que o Centrão poderia estar resolvendo a situação do Bolsonaro, criando para ele um cargo vitalício, né, de senador. E essa foi a saída, né, na década de 80, no final da década de 80, que os senadores chilenos tiveram para o ditador Pinochet, né? Então, assim, só para colocar aí agora eles estão, de uma certa forma, toda essa revolução chilena que nós tivemos o ano passado, esse ano, né, e vai culminar com a Constituição próximo ano, né, próximo maio, dizem, né, que é um acerto de contas com o passado, né, que a população chilena ela tem feito. Então, bem, só para colocar esse adendo aí que é isso, Sim, Ricardo. com certeza. Chegou aqui o Emerson Sturari e chegou o Paulo Honório, ó. Muito bem-vindo, Paulo Honório, dizendo que está acompanhando a gente e dando parabéns aí pelas análises. Beleza, Paulinho? Tamo junto aí. E um abraço pro Emerson também, que entra aqui com o Cauã, que é o filho dele, né? E um abraço a vocês e a todo mundo que está escrevendo aqui. E aí, ô Baby, para a gente terminar e passar pro Instagram, que é o seguinte, né? Eu continuo escrevendo nesse artigo aí, e eu acho que é perfeita essa nossa análise, e eu acho que ela vai no ponto certo, que é o seguinte: para a gente passar dessa posição de resistência para o avanço, a gente precisa aumentar muito o nível de organização da luta popular, mas principalmente precisa encontrar um programa único, né, um rumo programático pelo qual lutar. Eu acho que isso falta. Eu acho que os diálogos entre os partidos políticos em nível internacional, sul-americano e nacional ainda é muito pequeno. O debate envolvendo os movimentos sociais também é muito pequeno, muito incipiente. O debate envolvendo as centrais sindicais, os sindicatos estão passando por uma crise inimaginável, também está muito difícil e, portanto, porque entender o sistema capitalista, entender por que do fracasso neoliberal e por que o dinheiro está saindo do setor produtivo real para o setor financeiro, isso Marx explica no Capital, que é uma obra viva, outros economistas como Piketty explica. Se você olhar o site da Oxfam, você vai entender da onde vem o fracasso neoliberal. Mas tem uma pergunta que o Lenin fez lá no começo do século XX que eu acho que está colocada para nós hoje, né? O que fazer? O que colocar no lugar? Como construir esse ambiente de luta que possa sair de uma condição de resistência apenas para uma condição de superação desse modelo? E aí não pega só, e eu quero passar de novo a palavra para você, não pega só a questão internacional e brasileira e regional aqui do continente sul-americano, mas também uma questão local. O neoliberalismo também é local. E aí eu destaco no artigo que nós temos avanços importantes aqui em Ribeirão Preto. A gente tem, pela primeira vez, aproveitando a presença do Paulinho aqui, que é co-vereador, a gente tem pela primeira vez em muitos anos uma frente de esquerda montada na Câmara, que isso é um avanço importante, porque é inimaginável que não existia isso até então, e agora nós temos pelo menos 4 a 5 mandatos que podem fazer uma articulação importante dentro da Câmara. Nós temos funcionando uma frente de esquerda que está tocando fora Bolsonaro e que tem se reunido, inclusive, com comunidades em Ribeirão Preto, que eu tenho sabido. Isso é importante, mas ainda falta aquela articulação maior, falta, inclusive, um diálogo maior. Essa frente de esquerda com os movimentos sociais, com os partidos políticos, com os sindicatos em Ribeirão Preto. E aí eu lanço uma pergunta e passo para você. O empresariado de Ribeirão Preto, que é representado pelo Ribeirão 2030, está ali representada a ACI, está ali representada a Federação das Indústrias, está representado o agronegócio, está representado os bancos do setor financeiro de Ribeirão Preto. Ou seja, o Ribeirão 2030, ele esboça a visão da elite empresarial de Ribeirão Preto e como que ela enxerga uma Ribeirão Preto para o futuro. Por isso, o 2030. E aí eu destaco e pergunto no artigo, em 2024, nós teremos, a partir de todos esses movimentos importantes do campo de esquerda, um programa que possa ser apresentado para Ribeirão Preto, que bata de frente no debate e na importância, porque o Ribeirão 2030 ele foi compartilhado com todo mundo. Eu li o programa do Ribeirão 2030, você deve ter tomado contato com ele. Será que nós seremos capazes de, em 2024, esse campo de esquerda, com a frente dentro da Câmara, com os movimentos sociais, o blog do Calçadão, todo o campo nosso de construção, seremos capazes de construir um programa
para Ribeirão Preto. Por quê? Destaco. Vamos pegar o exemplo do DAERP. O DAERP está sendo extinto, a água está sendo privatizada, e esse processo de privatização da água está passando sem que a população de Ribeirão Preto discuta a fundo. Por quê? Porque nós não temos força para levar esse debate à frente. Porque o debate neoliberal ele é mais forte, né, Bebe? Muito bom, Ricardo. Eu acho que eu vou começar aqui do fim para o início. E aí trazer assim, eu acho que não dá para a gente pensar 2024 sem pensar 2022, né? Então eu acho que o cenário nacional e estadual, como vão ser compostas as lutas assim nos estados e na federação, de um modo geral, eu acho que vai refletir depois em 2024. E aí pensando nesse cenário de 2022, e assim, você falou bastante da questão da unidade, né? Hoje nós temos uma frente de esquerda em Ribeirão, uma frente fora Bolsonaro em Ribeirão, e em âmbito nacional nós temos visto também essas frentes atuando, uma resistência bastante até significativa, mas assim, por outro lado, eu acho que a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco, mas já trazendo o gancho para esse assunto, o assunto dessa semana foi a votação da PEC dos precatórios, que a gente percebeu o quão desunida ainda está, né, a esquerda brasileira, né? Então, nós tivemos aí uma votação de uma proposta que veio do governo que a ideia de se criar, de dar um benefício para a população é até plausível, é bastante pertinente, mas, por outro lado, né, se fez uma barganha aí, é um projeto que você dá um cheque em branco para o governo Bolsonaro, né, de 90 bilhões, e sabe-se lá o que vai ser disso. É um projeto extremamente eleitoreiro. E aí uma parte da esquerda parece que caiu nisso, né? Então, assim, é importante todos esses avanços de luta, de resistência, de construção de unidades, mas é importante a gente olhar para esses aspectos aí da desunião, que assim, o que acontece aí que não vai. Então, assim, esse foi um dado dessa semana que eu acho que a gente vai voltar nele, eu acho que na hora que você colocar no Instagram a gente já vai falar, mas é só trazendo essa questão aí, beleza? E um outro assunto que a gente não vai deixar de tocar, a gente só não vai tocar porque a gente está deixando amadurecer um pouco, porque até agora chegou só informação da imprensa empresarial. Aqueles colunistas de política da Folha de São Paulo, do Globo, do Estadão, que estão tentando ensaiar aí alguma coisa com relação a uma articulação entre o Lula, o Alckmin, envolvendo uma aliança nacional com o PSB, como é que isso vai se refletir em São Paulo? Nós não vamos pipocar aqui não, a gente vai dar a nossa opinião sobre isso, nós só estamos deixando isso maturar um pouco, né? Para que isso comece a ganhar, se tiver alguma concretude, para a gente poder dialogar com uma certa questão palpável. Por enquanto, saiu aí uma coluna ou outra da Folha de São Paulo, da Globo. Vamos dar mais uma semana, quem sabe se essa semana esse assunto continuar e a gente vê algum lastro de concretude nisso, a não ser especulações da mídia empresarial, a gente vai colocar o dedo na ferida assim, vamos falar sobre isso, porque aqui a gente não pipoca em nenhum assunto. E eu quero dar boa noite aqui para o CJ, o Carlos Jorge acabou de chegar, e também o Roberto Mendonça. E aí, Baby? Oi, pode falar. Só para acrescentar, e essa questão do neoliberalismo influenciando, em Ribeirão Preto a gente tem visto bastantes ataques, né? E assim, outro dia comentando com umas pessoas como que em alguns aspectos, por exemplo, né, foi um desastre a condução da pandemia em Ribeirão Preto, né? Nós fizemos um artigo algumas semanas atrás apontando isso, né? Apontando o número de mortes que nós tivemos, né, e o quanto esse número de mortes era superior àquele número de mortes da média dos países da Europa ou de outras cidades semelhantes a Ribeirão Preto. E um pouco, né, uma boa parte dessas mortes se devem a essa condução da pandemia que teve essa influência desse poder econômico da associação comercial sobre os governos, né? Então, assim, só para destacar os efeitos disso na população mesmo, na vida das pessoas, e aí na vida mesmo, né? E uma coisa tão próxima da gente ali em Ribeirão Preto.